Boa tarde a todos, aqui é Ricardo, mais uma vez no projeto Tudo Mastigado. Vamos a mais uma aulinha de física hoje. Hoje nós vamos analisar gráficos. Como é que eu analiso gráfico de movimento, velocidade, distância? Bom, para isso, vamos começar com uma questãozinha. Então vamos lá para a nossa questão. Aqui temos uma questãozinha que ele dá um gráfico de velocidade pelo tempo e ele diz assim: uma partícula move-se em linha reta e sua velocidade varia com o tempo, segundo o gráfico da figura. Sejam x1, x2 e x3 os espaços percorridos nos tempos entre 0 e 4, 4 e 8 segundos e 8 e 14 segundos, respectivamente, assinale a opção que for verdadeira. Bom, antes de fazer qualquer questão, vamos dar uma revisãozinha? Pois bem, para que nós possamos falar de gráficos, precisamos revisar alguns detalhes importantes. Por exemplo, quando nós falamos de movimento uniforme, nós vimos que a velocidade era constante, nós vimos que o corpo percorria espaços iguais em tempos iguais, e nós precisamos aprender a reconhecer um gráfico de movimento uniforme. Será que esse gráficozinho aí é de movimento uniforme? Vamos deixar isso claro. Vamos lá. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Isso quer dizer que o nosso gráficozinho diria o seguinte: desenhando um gráfico de posição pelo tempo, ou seja, quantos metros esse corpo percorreu em tantos segundos, por exemplo. Bom, dá para você pensar que o gráfico vem da nossa função horária. Lá no movimento uniforme, a função horária era sentado, sozinho, vendo televisão. E essa função, ela é do primeiro grau. Como você pode ver, ela se parece muito com y é igual a b mais ax. Bom, se ela é do primeiro grau, sabemos que o gráfico só pode ser uma reta. Agora, precisamos saber como é que vai ficar essa reta. Por exemplo, eu posso desenhar um gráfico assim, por exemplo. Isso quer dizer o quê? O que significa? E o que significa o gráfico ser desse jeito? Precisamos entender. Bom, primeira coisa, vamos analisar essa primeira metade do gráfico. Isso quer dizer que o corpo está andando, está aumentando o espaço dele com o passar do tempo. Perceba que a posição aqui é essa e o tempo é esse. Aqui ele tem uma posição maior num tempo maior. Bom, isso quer dizer que é como se fosse assim: estou andando 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. A posição está aumentando com o tempo. Nesse caso, nós dizemos então que na primeira parte do gráfico, vamos colocar aqui, na primeira parte, a velocidade do corpo é positiva. Dizemos que o corpo está andando para frente, está aumentando a posição dele com o tempo. Agora, se você for analisar a segunda parte do gráfico, com o passar do tempo, a posição dele está diminuindo. É como se ele tivesse, quando ele está nessa posição, nesse tempo, nessa posição, à medida que você vai descendo no gráfico, ele está aqui, nessa posição, nesse tempo. Então é como se ele estivesse andando 5 metros, 4 metros, 3 metros, ele está andando para trás. E aí, nesse caso, nós dizemos que a velocidade dele vai passar a ter um valor negativo. Bom, já sabemos como é que funciona o gráfico. O gráfico de um movimento uniforme é sempre uma reta. É uma reta porque a função é do primeiro grau. Sempre que for uma reta, posição pelo tempo, sabemos que o gráfico é de movimento uniforme. Agora, também sabemos que a inclinação do gráfico determina o sinal da velocidade. Inclinação crescente, então positiva, velocidade positiva. Se o gráfico for decrescente, nós temos uma velocidade negativa. Pois bem, começamos no básico. Vamos continuar nossa revisão até chegar ali. Super tranquilo. Antes de ir para outra coisa, você já parou para pensar o que significa a inclinação desses gráficos? Pare e pensa com calma. Quando eu pego um giz. E aí? Pensou? O que eu quero dizer com inclinação? O que significa isto daqui? O que significa essa inclinaçãozinha aqui, ó? Pois bem, a inclinação de um gráfico de posição pelo tempo tem sentido físico para a gente. Quer ver? Para a gente calcular a inclinação, basta você ver que
Se eu quiser saber o valor desse ângulo, vamos chamar de ângulo θ, bastaria fazer o cateto oposto, que seria essa parte aqui, a posição, e o cateto adjacente, que seria essa parte aqui, o tempo. Então, se eu escrever tangente do ângulo θ é o cateto oposto, ou seja, a posição, sobre o cateto adjacente, que é o tempo. Mas o que é distância dividido pelo tempo? Bom, se a gente colocar um delta aqui, fica fácil para você lembrar, lembra? Vamos lá? Lembrou? Se eu colocar um delta aqui, eu tenho delta S sobre delta T, e isso vai terminar sendo a velocidade. Então, num gráfico de movimento uniforme, sempre que você olhar a inclinação do gráfico, ela vai te dizer qual é a velocidade. Pois bem, primeira revisão feita, vamos adiante. E se o movimento não for uniforme? Se o movimento for uniformemente variado? Aí nós temos vários gráficos. E aí o que acontece? Nós temos uma velocidade que varia. E aí, se a velocidade varia, já vamos falar dessa parte. Como é que ficaria um gráfico, então, de velocidade e tempo? Bom, vamos lá. Começando por ele. Se eu colocar aqui um gráficozinho de velocidade e tempo, eu quero ver como é que eu ia representar essa variação de velocidade. Pois bem, eu preciso de uma formulazinha que relacione velocidade e tempo. No movimento uniformemente variado, essa formulazinha é V igual a V0 mais AT. Vi vovô atrás do tronco. Bom, mais uma vez você pode ver que essa função aí, ela aparece com uma do primeiro grau. É só a gente colocar aqui embaixo, ó, y é igual a b mais ax. Se essa função é do primeiro grau, de novo estamos diante de um gráfico que tem que ser uma retinha. Então, isso daqui representa uma reta para o gráfico velocidade versus tempo. Bom, vamos desenhar um exemplo? Eu posso ter um gráfico assim e posso ter um gráfico para baixo, desse jeito. Mesmo esquema aqui. O que significa o gráfico ter inclinação para cima? O que significa o gráfico ter inclinação para baixo? Vamos entender, ó. Se o gráfico tem inclinação para cima, quer dizer que a velocidade do corpo aqui acontece num certo tempo. Essa velocidade acontece num tempo maior. Mais velocidade num tempo maior. Ele está aumentando a sua velocidade. É como se o velocímetro do carro marcasse 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora. Está aumentando a velocidade. Então, nessa primeira parte do gráfico, nós temos velocidade positiva. Não só velocidade positiva. Eu coloquei velocidade positiva, mas nem precisa. O mais importante não é falar da velocidade, é falar do que modifica a velocidade. Pois bem, se a velocidade está crescendo, quem é que modifica a velocidade? Hein? É a aceleração. Aqui eu tenho aceleração também positiva. Lembra? A aceleração é o que faz a velocidade crescer ou diminuir. Nesse caso, nossa velocidade está crescendo, temos uma aceleração positiva. Agora, nessa segunda parte do gráfico, esse ponto representa uma velocidade num certo tempo. Esse ponto, uma velocidade menor num tempo que já passou. Então, nesse caso, na segunda partezinha, na nossa segunda parte, nós temos uma redução de velocidade. Então, primeira coisa, perceba que a velocidade, ela continua positiva. Bom, cuidado, hein? A velocidade está positiva porque ela está acima do eixo x. Nós temos aqui o eixo x, que é o tempo. Se esse gráfico descesse aqui, a velocidade ficaria negativa. Mas ela continua positiva. Ou seja, o corpo continua andando para frente. Bom, mas nesse caso a velocidade está diminuindo. Então nós temos uma aceleração de sinal contrário. Temos uma aceleração negativa. Pois bem, é isso que está acontecendo nesse caso. Bom, mas do mesmo jeito que a inclinação do gráfico aqui representava alguma coisa, a inclinação no gráfico da velocidade pelo tempo também representa alguma coisa. Nós podemos olhar o seguinte, ó, esse ângulozinho que está aqui, ele vai representar algo para a gente. Se nós usarmos o mesmo esquema que usamos na questão anterior, no nosso gráfico anterior, calcular a tangente do ângulo de inclinação, olha só o que vai acontecer.
Quando eu pego esse ângulo e calculo a tangente dele, é o cateto oposto pela o cateto adjacente. O cateto oposto desse ângulo é esse daqui, que é a velocidade. E o cateto adjacente é esse daqui, que é o tempo. Então, nesse caso, eu tenho velocidade dividida pelo tempo. Mas o que é velocidade pelo tempo? Se eu colocar o... Fácil de você ver? Do mesmo jeito ali, colocamos o delta e apareceu a aceleração. Isso quer dizer, então, que a inclinação do gráfico, quando nós temos velocidade por tempo, representa a aceleração do movimento. Pois bem, se a aceleração é positiva, nós temos um gráfico de inclinação para cima. Se a aceleração é negativa, nós temos um gráfico de inclinação para baixo. Bom, e aí? Lembrou de tudo isso? Vamos lá? Vamos continuar nossa revisão? Pois bem, e se o nosso gráfico for de posição pelo tempo? Ainda dentro do movimento uniforme, vou até separar o quadro para você não misturar as coisas. E aí eu vou colocar aqui posição e vamos colocar aqui o tempo. Pois bem, pegar meu giz que caiu. De volta, vamos lá? Bom, o gráfico aqui não pode ser uma reta como no movimento uniforme. Afinal de contas, a função aqui é do primeiro grau. No movimento uniformemente variado, qual é a função que relaciona posição e tempo? Lembra dela aí? Vamos lá? Essa função é... vou até apagar essa partezinha. Vamos trocar isso de lugar. E vamos continuar. Vamos lá. Vamos colocar velocidade varia, para que você não esqueça. E vamos escrever a funçãozinha desse gráfico aqui. Posição e tempo é... eu tenho sentado, sozinho, vendo televisão, até 2h30. Essa é a função. Perceba que o tempo está ao quadrado. Isso quer dizer que essa função não pode ser do primeiro grau, apenas do segundo. Então, nesse caso, eu preciso colocar, se eu colocar uma funçãozinha aqui, y é igual a c mais bx mais ax ao quadrado sobre 2, aí você concorda comigo, né? Essa função é do segundo grau. Isso quer dizer que o gráfico só pode ser uma parábola. Eu posso ter parábolas para cima, eu posso ter parábolas para baixo, e aí qual é a diferença? Na função do segundo grau, quem determina a concavidade da parábola é o coeficiente A, que no nosso caso é a aceleração. Então, nesse caso, sempre que a aceleração for positiva, nós teremos a concavidade para cima. Sempre que a concavidade for para baixo, teremos a aceleração negativa. Tudo bem? Bom, revisamos tudo. Vamos voltar para a questão? Falta pouca coisa. Bom, na nossa questãozinha, ele quer saber qual foi a distância percorrida. Bom, você percebeu que ele deu o gráfico de velocidade pelo tempo? Você percebeu que eu não revisei essa parte só para você ficar se perguntando como vou fazer isso? Antes da gente terminar nossa revisão, última coisa que está faltando. Como calcula a distância num gráfico de velocidade pelo tempo? Lembrou? Voltando ao quadro. E aí, lembrou? Última coisinha? Bom, só para a gente terminar. Sempre que vou até separar aqui, vamos separar essa partezinha. Eu gostaria de voltar a me referir a este gráficozinho que está aqui. Sempre que você calcular a área do gráfico, a área, vamos colocar aqui abaixo do gráfico, quando for velocidade pelo tempo, você já estará calculando a distância percorrida. Então, se você quer achar a distância percorrida num gráfico de velocidade pelo tempo, calcule a área de cada um desses gráficos, x1, x2, x3. Eu vou apagar o quadro e você vai fazer. Vamos lá? Pois bem, fez? Vamos lá? Primeiro, o nosso gráfico da questão diz o seguinte. O gráfico tem esse formato aqui. Perceba que a primeira parte do gráfico
é essa aqui que vai de 0 a 4 segundos. Você precisa calcular essa área, só que é uma curva. Como é que você vai calcular essa área se é uma curva? Tem um truque. Aproxime a curva para uma reta. Ou seja, é como se essa curvinha aqui, ó, fosse uma retinha daqui para cá. Essa é a figura que você vai calcular a área. E aí, que figura é essa? Isso é um trapézio. Então vamos calcular a área desse trapézio. Vamos lá. Essa areazinha que ele chamou de x1 vai ficar igual a área do trapéziozinho. Nós calcularemos fazendo base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior desse trapézio? Bom, a base maior é essa parte aqui de baixo. Como o nosso trapézio está deitado, é essa parte aqui. Pode olhar no gráficozinho que ela vai até 8 segundos. Então a base maior é igual a 8. A base menor é essa parte aqui de cima, que no nosso gráfico é essa daqui, que vai até 2. 2 vezes a altura do trapézio, que é essa partezinha aqui, que vai entre 0 e 4. Então, vezes 4 dividido por 2, eu tenho 10 vezes 4, 40 por 2, 20. Então, essa seria a distância percorrida em metros para esse corpo. Agora, analisando x2. x2, no fim das contas, é essa areazinha que está pintadinha aqui, ó. É essa partezinha aqui. Ela vai de 4 segundos até 8 segundos. Então, essa partezinha é um retângulo. Para achar a distância, basta calcular a área abaixo do gráfico. Então, basta fazer a área abaixo, a área do retângulo, vai ser base vezes altura. A base do retângulo é essa partezinha que está aqui entre 4 e 8. Então, vale 4. Vezes a altura, que vai de 0 até 8. Olha, eu falando 8 a 8, que absurdo. Vai de 0 até 8. Então, eu tenho 8 aqui. 4 vezes 8, 32 metros. Então, essa daqui é a área da parte x2. E, por último, a parte x3. Nós podemos ver que essa areazinha que está aqui é um triângulo. Então, para que a gente possa calcular a areazinha dela, basta fazer a área do triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. A base desse triângulozinho, já que o tempo vai até 14 aqui nesse ponto, vem de 8 até 14, então eu tenho 6 aí adicionados, 6 na base, a altura dele vale 8, vai daqui até 8 metros por segundo, e aqui dividido por 2, 6 vezes 8, 48, por 2, 24 metros. Então, escolhendo uma opção agora, perceba que a maior delas aqui é x2. A segunda maior delas aqui é x3. A menor delas é x1. O que nos deixa como opção apenas a letra B de bola. Pois bem, menos uma questãozinha. Vamos agora a mais uma? Vamos lá? Pois bem, essa questãozinha aqui é fácil. Vamos lá? Ele diz que quando um trem de metrô vai de uma estação A até a estação B, distante 1.800 metros, ele acelera na saída e desacelera na chegada. 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo-se que, por questões de segurança, o trem não pode ultrapassar a velocidade de 30. Então, o gráfico que melhor representa a velocidade em função do tempo é... Eu não vou nem sair daqui. Pense comigo. A velocidade que ele pode chegar é 30. Quer dizer que quando ele chegar nessa velocidade, ele vai ficar com velocidade constante. 30. Então, esse momento, depois que ele acelerou, é um momento de velocidade constante. Mas, analisando a aceleração e a desaceleração, você precisa escolher um gráfico que represente a velocidade aumentando e a velocidade diminuindo. Vamos lá no quadro para ver qual é o gráfico correto? Pois bem, como vocês viram aí, precisamos escolher o gráfico correto e se o trem está acelerando, se essa é a situação, quer dizer que sua velocidade positiva, aceleração positiva, está aumentando a velocidade. Como a função é do primeiro grau, só pode ser uma reta. Então, o nosso gráfico só pode ser assim. Enquanto que na desaceleração, ele também está ali. Só pode ser uma reta,
e com a inclinação negativa. Nós temos aqui a aceleração negativa nesse caso. O grafo correto é aquele, então, que sobe como uma reta, permanece constante no movimento uniforme e tem velocidade diminuindo por outra inclinação. Perceba que as opções que estão aí, as únicas que parecem corretas, são a letra C e D. Ah, vamos lá, vamos olhar? Vamos lá. A letra A não faz o menor sentido, porque ela não contempla a velocidade constante. A letra B também não. Já tiramos de cara essas duas opções. A letra E, ela também pode ser tirada, porque ela é um gráfico de parábola. Então quer dizer que ela só seria a resposta se fosse gráfico de posição pelo tempo. E nem sabemos se seria a opção correta ainda. Bom, só temos C e D. C é curvinha. Essas curvinhas do lado querem dizer que a função é do segundo grau, o que é falso. Nossa função de velocidade é do primeiro grau, quer dizer que a única resposta correta é a letra D. Pois bem, pessoal, duas questõezinhas, gráficos revisados, tudo maravilhoso. Bom, eu vou saindo agora, vou deixando vocês, mas deixo com uma dúvida. Já paro aqui com uma duvidazinha. A minha pergunta é, num gráfico de posição pelo tempo, no movimento uniformemente variado, nosso gráfico de parábola, como é que eu faria para descobrir a aceleração e a velocidade inicial? Como é que eu faço para descobrir? Não precisam ser nem essas variáveis, quaisquer variáveis. Como é que eu faço para descobrir nesse gráficozinho? Deixo você pensando. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Tchau, tchau.